No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegarão à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus, glória a Jesus. Nessa oportunidade, eu quero cumprimentar você que está ao alcance desta live, com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e minhas irmãs, neste momento a qual estamos adentrando ao terceiro dia do nosso propósito de oração. Propósito é esse que tem um tema, e o tema é a sete intercessão no livro da oração. Meus amados ouvintes, irmãos e irmãs, quero que você dobre a sua atenção no que eu vou falar ao seu coração agora. Baseando-me na palavra de Deus. Quando eu leio um texto que me leva
a uma reflexão de oração. O Senhor Jesus, ele se retirou por várias vezes sozinho para orar. E passava a noite toda em oração. Se você lê, como eu já citei algumas vezes, dentro de algumas campanhas, um texto básico que nos dá uma referência acerca de um momento de aflição, de um momento de angústia, e é nesse momento que você tem que orar com fervor, com perseverança, e não é fácil. E é um texto que eu vou citar, a qual eu citei na campanha passada. Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo 26. Lá nos versículos de número 41, 42, 43. Se o meu amigo irmão Dinésio, que já está comigo aí, sempre me auxiliando, puder colocar aí na tela do seu aparelho, você vai acompanhar comigo. E eu quero levar você para uma reflexão nesta noite. Aqui eu estou com vários pedidos. Ó, aqui eu tenho 2 folhas de pedidos. Aqui 2 folhas de nomes. Aqui eu tenho mais 3 folhas. 1, 2, 3. Aqui eu tenho mais, prestai atenção, aqui eu tenho mais 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho vários pedidos aqui. Então, o Dinésio acabou de colocar aqui, eu vou ter que abaixar porque já subiu. Começando no versículo 41. Presta bastante atenção. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 41, Dinésio, por favor. O 41 diz assim, eu quero ler na tela. Eu podia separar aqui, mas eu quero ler na tela com vocês. O 42, Dinésio, por favor, eu quero ler com vocês. E eu quero ter um diálogo com vocês acerca da oração antes de eu começar a orar com vocês. Obrigado, amigo. E indo segunda vez, porque a primeira foi quando ele despertou os seus discípulos, no 41, 42. E indo segunda vez, orou, dizendo, Pai, deixa aí no 42. Por favor, Deus. Meu Pai, dizendo, Pai, meu este cálice não pode passar de mim sem que eu beba. Faça a tua vontade. Agora ele entra no 43 dizendo, no 43 ele entra dizendo assim, e voltando achou-se outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, ou seja, eles estavam cochilando. Voltando achou-se outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Os olhos deles estavam pesados. Então, aqui tem uma lição de vida. Se nós pegarmos agora o 43 e adentrando no 44, você vai ver que o Senhor Jesus, ele, por 3 vezes, ele foi até os seus discípulos
A primeira foi a advertência, no 41. A segunda, quando Jesus chama a atenção deles, porque eles estavam adormecidos. Então Jesus vai pela terceira vez, somando, como eu já disse aqui, olha aí, ó, no 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Escuta bem, se Jesus foi até os discípulos, falou com eles 3 vezes, isso já tinha um período de 1 hora. Por quê? Porque ele disse, nem 1 hora pudesse velar comigo. Jesus estava chamando eles para a oração. Jesus já tinha orado 3 horas. O que eu quero falar com vocês nesta noite é acerca do poder da oração no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de dor. Aflição, grande tormento de profunda dor. Não é fácil orar em aflição, orar com angústia, orar com dor, não é fácil. Não sai palavra, não sai som, a não ser lágrima e gemidos. E às vezes nós oramos, perguntamos a Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? Esses porquês nós não devemos perguntar a Deus. Pastor, por que eu não posso falar por que, Senhor? Porque quando eu e você levantamos a mão e abrimos a nossa boca e confessamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, e começamos a ter uma vida de oração, de uma comunhão, presta atenção. Quando eu falo de oração, eu falo de uma comunhão constante com o Senhor. E quem tem uma vida de oração, ela começa a ser sensível à voz de Deus. E por ela ser sensível à voz do Senhor nosso Deus, o Senhor Deus vai preparando ela para os desafios da vida. Seja uma doença, seja uma porta de emprego que se fechou, seja uma empresa que está na crise, seja o seu lado emocional, psicológico, sentimental, conjugal, físico, financeiro. Então, é por isso que nós sempre batemos na tecla, ora. Ora. Porque no momento de aflição você não vai conseguir orar. No momento de angústia você não vai conseguir orar. Jesus nos deu esse exemplo. Então Jesus, ele foi orar, se você ler aí, no versículo de número 45, o Dinésio vai colocar aí, eu vou até separar aqui, porque eu estou em outro capítulo, mas eu vou voltar lá, porque eu quero compartilhar com vocês, porque eu estava aqui, o Espírito do Senhor colocou no meu coração, e eu comecei a meditar. E ele vai lá, nos versículos de número 40, no 45, então chegou junto dele o seu discípulo e disse-lhe, dorme agora e repousai, eis que chegar a hora do Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Jesus está falando com os discípulos, preparando os discípulos, mas aqui, e levando, partando-se, eis que chegaram o que o traiu, Judas tinha o traído. O que me chama a atenção é que no texto nos chama que Jesus estava triste até a morte. Alguns estudiosos nos afirmam que Jesus estava passando por um princípio de depressão. O princípio de depressão, ou seja, uma dor na alma, sentimento, psicológico. Ele estava no confronto, carne, vontade, desejo.
Porque a vontade, o desejo meu e seu, não é que ninguém que nós amamos parta. Não é que ninguém que nós amamos sofra. Alguém que nós amamos, nós não queremos que saia de perto de nós. Então, era uma luta, desejo, carne, vontade. Mas o Senhor Jesus, ele estava ali como homem, mas ele entendeu que a vontade de Deus que prevalecia acima da sua vontade. É por isso que muitos sofrem por não entender essa parte. Pastor, mas eu sou carne, você é carne? Sim. Jesus nos deu exemplo como carne, não era como Deus. Ele tinha sentimentos, ele tinha vontade. É por isso que ele fala para o Pai: Pai, que não seja feito a minha vontade, porque se fosse feita a minha vontade, eu não queria beber desse cálice. Se fosse a minha vontade, eu não queria ir para a cruz do Calvário. Se fosse pela minha vontade, eu não queria tomar 39 chibatadas. Equivalente, no original, 120 chibatadas. Eu não queria. A vontade, a carne, ela não queria. Mas por ele ter uma vida de oração, ele deixou a vontade de Deus prevalecer. Dentro da dor, dentro de um sentimento, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Perdão, filho, uma filha, um neto, uma neta, a mãe, um pai. Nós vamos passar um período de dor, de luto, mas em nenhum momento nós podemos questionar com o Senhor Deus: por que, Senhor? Por que, Senhor? Não faça isso! Em nome de Jesus, não faça isso. Não pergunta a Deus por quê. Eu e você não temos essa autoridade. Se você adentrar no livro de Jó, nos seus 42 capítulos, você não vai ver Jó falando: por que o Senhor matou meus 10 filhos? Por que o Senhor deixou eu perder todos os meus gados? Por que o Senhor permitiu eu chegar a esse ponto? Ele olha para a mulher dele ainda, que confrontou a ele, mandou ele amaldiçoar o Deus dele. Ele disse: nu eu vim e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu e Deus tomou. Irmão, só tem essa mentalidade. Quem entra dentro da vontade de Deus, e poucos quer estar dentro da vontade de Deus. Falar que é crente da boca para fora é fácil. Falar eu sirvo a Deus é fácil. Mas quando chega o momento de provação, chega o momento de dor, é por isso que eu sempre bati na tecla. Não espera chegar no momento de prova, no momento do fundo do poço para orar, que você não vai ter força. Ore enquanto é tempo. Busque enquanto é tempo. Porque no dia da aflição, Deus vai te dar graça. Porque o seu depósito está cheio. E pelo amor de Deus, eu repito, não pergunta a Deus por quê. Isso é um questionamento que o Espírito de Deus não se agrada. Porque eu vou lá em Gálatas, capítulo de número 2, como eu já citei algumas vezes, Gálatas, Mundinésio, Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Eu vou responder lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, tá? Dentro do propósito do Senhor Jesus. Irmãos, eu não estou falando de Pedro, eu não estou falando de João,
eu não estou falando de Tiago, eu não estou falando de Bartolomeu, eu não estou falando de Bartimeu, eu estou falando do Senhor Jesus. O nosso líder supremo. Foi ele que nos deu o maior exemplo dentro do jardim do Getsemane. Ele estava em oração, o coração angustiado, alma abatida, mas ele disse: Pai, que não seja feito a minha vontade. Ele não disse: Pai, para que eu vou passar por isso? Gálatas 2:20. Será que você tem coragem de pronunciar essa palavra? Ou é só da boca para fora? Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E agora? Pastor, eu estou com a pessoa, pastor, no estado gravíssimo. Tem pessoas que me procuram, irmãos, que pessoas estão hospitalizadas, pessoas que estão numa fase difícil. E quando a pessoa ela passa numa fase pior, enquanto a pessoa está lá, a pessoa busca e pede oração. Depois que a pessoa, ou Jesus resolve recolher a pessoa nem entra em contato. E está errado. Como eu já bati naquela tecla. Irmãos, a bênção e a prova é uma via de mão dupla. Como, pastor? Da mesma forma que você paga um preço para conquistar a bênção, você tem que pagar um preço para conservá-la. E muitas pessoas perdem aí porque abaixa a guarda. Se entristece. Ah, Deus fez isso, Deus fez aquilo, irmãos. É o projeto de Deus, é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. Eu e vocês temos que orar, sabe por quê? A oração é uma questão de sobrevivência. Se você não orar, tu morre. Espiritualmente falando. E aí, se você morrer espiritualmente falando, você está abrindo um grande abismo para você morrer fisicamente. É por isso que eu bato na tecla. E o Senhor Jesus, Ele quer que nós oramos, porque o diabo não quer que nós oramos. E eu vou pegar um texto aqui, que Paulo, ele batia numa tecla da oração. Ele se importava tanto com a oração que quando ele ia fazer as suas viagens missionárias, ele rogava orações. Se você abrir a sua Bíblia, Dinésio, coloca para mim, por favor, Filemon. Pastor, tem na Bíblia? É só você ler a Bíblia. Filemon. Um grande homem que marcou a história de Paulo. Que deu um incentivo a Paulo, que ajudou a Paulo. Filemon 1:4. Filemon 1:4. Nós vamos ler aqui, eu até separei, que nós vamos ler agora, Filemon 1:4. Filemon, ele não tem capítulos, ele só tem um capítulo. Só um capítulo. Um capítulo só. Então, Filemon, esse capítulo é uma carta. É uma carta. E nessa carta, Paulo conversando com Filemon. Então, no capítulo 1 e no 4, olha só como é que Paulo, ele começa a falar com Filemon. Olha que coisa interessante. Paulo, ele dirige a Filemon dizendo assim, ó, no capítulo 1, número 1, ele diz assim, ó, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão
é irmão de Timóteo, ao amado Filemon. Estão dialogando uma carta. Fala, eu sou prisioneiro de Cristo, tá? E eu falo a você, ao meu amado irmão Timóteo e Filemon, o nosso cooperador. Aí ele estava saindo de viagem missionária. Aí no capítulo 1, no verso 4, ele diz assim, ó, olha o que Paulo fala para Filemon acerca da oração intercessória. Por isso que eu bato na tecla, ora, não deixe de orar, não deixe de clamar, custe o que custar, passe o que passar, sofra o que tiver que sofrer, mas não deixe de orar. Grava isso na sua mente. A oração é a sua alimentação. A oração, é uma questão de sobrevivência. Coloca aí, Dinésio, por favor. Filemon 1:4. Nós vamos ler. Depois nós vamos ler o que Paulo falou, tá? Aos irmãos de Tessalônica. 4, Dinésio, por favor. Aos irmãos de Tessalônica. Depois eu vou mostrar para vocês o que Paulo falou aos irmãos que estavam em Tessalônica. O que é Tessalônica, pastor? Dinésio vai colocar primeiro, tá? Filemon 1:4. Obrigado, Dinésio. Olha o que Paulo fala com Filemon, o cooperador, dizendo assim, ó, graças eu dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha só. Ele estava falando, ó, eu vou de viagem, mas eu dou graças a Deus, pois lembrando sempre de ti nas minhas orações. E aí ele fala de algo muito importante, também em Efésios capítulo 3, versículo 14. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 14. Irmãos, ele entende tanto acerca do poder da oração que ele sabe a quem recorrer. O que me chama a atenção é que ele não dobra o seu joelho em frente a uma cruz, porque Jesus já não está mais ali. Jesus não está no madeiro. Jesus não foi feito no gesso. Jesus ressuscitou. Olha o que Paulo diz. Efésios capítulo 3, versículo 14. Olha o que ele diz aí, ó. Por causa disto, me ponho de joelho. E algum desavisado já me confrontaram. Pastor, aonde na Bíblia mostra que nós temos que orar de joelho? Me mostra, pastor. Desavisados. Vai ler Bíblia, vai estudar. Efésios 3:14. Por causa disto, uma situação, me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele coloca de joelho perante o Criador. Ele coloca de joelho perante o Criador. Então a oração é fundamental. Tanto a sua oração devocional é você e Deus, tanto a oração congregacional é quando o pastor convida todo mundo e faz aquela oração congregacional, e como a oração intercessória, quando uma pessoa se coloca para interceder pela outra, ela toma dor da outra. Então isso é fundamental. Então, por favor, não para de orar. E agora nós vamos lá nos irmãos de Tessalônica. O que é Tessalônica? É Tessalonicenses. É o Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Paulo nos traz algo muito sério. Olha só. Lá no capítulo 5, no versículo 17, ele começa nos ensinando algo muito sério. E alguns desavisados já me perguntaram, pastor, mas então esse texto fala que nós temos que ficar 24 horas de joelho? Não! Sendo ignorante. Vai interpretar o texto através do Espírito.
1 Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, capítulo de número 5, versículo 17. Orai sem cessar. Está falando de uma comunhão com Deus. Aí, mais abaixo, Dinésio vai colocar para nós, lá no versículo de número 25, ele diz assim, ó. Ele vai falando conosco. Obrigado, Dinésio. Ó, e o mesmo Deus de paz santificai em todos o vosso espírito, alma, corpo. Seja plenamente conversado, respeitadamente para a vida do nosso Senhor. Ele nos traz uma advertência, falando dos irmãos que deveríamos estar orando. Agora, no versículo 25, ali no 23, no versículo 25 ele diz, ó, irmãos, vírgula, orai por nós. Irmãos, agora eu estou falando do segundo líder mais poderoso do Novo Testamento. O segundo, primeiro Jesus, segundo foi Paulo. Então, aqui, ele nos traz uma narrativa. Ele entra no versículo 25 dizendo, irmãos, vírgula, orai por nós. Olha a humildade deste homem que tinha um PhD, uma experiência com Deus vivo. No 17 ele fala, ei, orar sem cessar. No 25 ele pede oração aos irmãos, porque ele sabe do poder da oração, da cobertura. Se você não tem um líder, se você não tem um líder que te cubra em oração, uma cobertura, eu já vi aí desavisados nas internet falando, não existe isso, cobertura pastoral, para com isso. Eles querem rasgar a Bíblia. O que Davi era no Salmo 23? Davi era um pastor. Ele guardava e cuidava das ovelhas. Em João capítulo 10, a Bíblia nos afirma que Jesus é o bom pastor. Pastor, então, o que eu devo fazer no momento mais difícil da minha vida? Ora. Pastor, mas eu não tenho força para orar, então agora você procura o seu pai de oração. A sua mãe de oração. Você tem uma mãe de oração? Você tem um pai de oração? Procura que ele vai te ajudar. Então, eu quero orar com você neste momento. O Senhor Jesus, ele dá tanto ênfase acerca da oração, que quando ele chega em João, no capítulo de número 14, se você acompanhar comigo, eu até separei aqui, dois tópicos. João capítulo 14, versículo 13 e 14, para nós orarmos. Ele diz assim, ó, Dinésio, coloca aí para mim, por favor. Evangelho de Jesus, escreveu João capítulo 14, versículo 13 e 14. Jesus, ele foi enfático quando ele fala assim, ó, presta atenção, ele começa no 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim e também fará obras que eu faço e as fará maiores do que estás, porque eu vou para o meu Pai. Olha que coisa interessante. Agora no versículo 13, olha o que ele diz. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas, ei, a resposta do 13 está no 14.
Tá? Aí, só que agora ele entra dizendo no 14: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Precisa ter uma conexão, uma comunhão. Não é uma oração de 1 minuto, não é uma oração de 2 minutos. Você precisa criar um hábito de ter uma comunhão com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está? Tem orado? Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor, nosso Deus e Pai, eu venho em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite dessa sexta-feira, dia 5 de julho, apresentando ao Senhor Criador o terceiro dia deste propósito, meu Pai, de oração. 7 dias de intercessão no livro da oração. Livro é esse que está aqui, meu Deus, à minha direita. Senhor, neste momento, eu quero pedir ao Criador que me perdoa. Perdoa, Senhor, meu Deus, os pecados que tenho cometido. Pois eu quero me colocar na posição de intercessor. E para isso, meu Deus, eu me conserto, para que a minha oração intercessória não venha a ser neutralizada, bloqueada e impedida no mundo espiritual, porque o adversário da nossa alma, Satanás, ele só quer uma brecha, meu Deus. Ó eterno e poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu quero já apresentar ao seu altar a vida da tua serva, do teu servo, meu Deus, que nesse exato momento está com o coração triste, angustiado. Meu Senhor, eu estou falando, pois a sua palavra me afirma no Salmo de número 18, no verso de número 6, o salmista dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor. Meu Pai, não é fácil orar com o coração angustiado. Não é fácil orar com a alma entristecida. Meu Deus e meu Pai, não é fácil orar preocupado, Senhor. E a sua palavra nos traz esperança agora no Salmo 46. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, eu creio que é neste momento que o Senhor está mais próximo de nós. Então eu te peço, grande e eterno Deus, que o Senhor venha visitar. Meu Deus, mas a visita do Senhor não é como outras visitas.
A visita do Senhor faz todo o diferencial. Quando o Senhor visitou, meu Pai querido, a casa de Jairo, meu Deus, a convite do próprio, ó Pai, o Senhor mudou a história dele, pois a filha dele estava morta, segundo ele, Pai. Quando o Senhor visitou a casa de Pedro, meu Deus, a convite do mesmo, a sogra estava com febre, meu Deus, ao ponto de nem conseguir levantar da cama, e o Senhor a curou. Meu Deus, quando Zaqueu, ó Pai, levou o Senhor para dentro da casa dele, houve salvação. Então, aonde o Senhor entra, milagres acontecem. Ó eterno e poderoso, eu venho agora, Senhor, humildemente apresentar as vidas que estão ao alcance, meu Pai, deste momento glorioso de oração. Eu sei, meu Pai, que nem tudo que nós colocamos diante de Ti em oração, meu Deus, obtemos resposta. Mas sabemos que o Senhor tem uma forma diferenciada de trabalhar, de agir em nossas vidas. O Senhor mesmo nos traz, meu Pai, o despertamento em Isaías 55, no verso de números 7 e 8, dizendo: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são como os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque os vossos caminhos e os vossos pensamentos é totalmente diferente, são mais altos. Senhor, eu te peço, eu sei que tem alguém agora, meu Pai, no canto, meu Pai, do quarto, na sala, ou até mesmo, Senhor, dentro de um automóvel, ou até mesmo, Senhor, meu Deus, encostado em uma parede, chorando. Meu Deus e Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha, através da sua palavra em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurado é os que choram, pois serão consolados. Meu Deus, quantas pessoas que estão no momento de angústia, de dor, de tristeza. Meu Deus, também tem pessoas que não estão passando por nenhuma fase dessas, que não estão, meu Pai querido, angustiados, que não estão entristecidos, mas já vivenciaram o momento de tristeza, já vivenciaram o momento de angústia, já passaram, meu Deus querido, por um momento de lágrimas, já passaram no momento de dor, mas hoje, meu Deus, estão aí, fortificados na fé. Eu me lembro, meu Pai, que quando Abraão estava atravessando uma grande fase na sua vida, meu Deus, a qual só o Senhor para fortalecê-lo. Aí, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4, no versículo de número 19, versículo 20, quando ele relata, meu Deus, e olha que Abraão se manifestou lá no Velho Testamento, no livro do Gênesis. Meu Deus, agora no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 4, versículo 19 e 20, algo diferente manifestado através de Paulo, dizendo que Abraão foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Meu Senhor, não é fácil. Não é fácil. Mas uma certeza eu sei, e eu tenho, que é neste momento, Pai, que o Senhor manifesta o seu poder. É neste momento, meu Deus,
que o Senhor manifesta, meu Pai, o poder restaurador, o poder da paz interior. Meu Deus e meu Pai, eu sei que neste momento tem alguém no leito. Eu sei que tem alguém, Pai, numa UTI, numa CTI. Alguém, meu Pai, até mesmo numa UTI neonatal, uma criança numa incubadora. Mas eu também sei, Pai, que o Senhor cuida dos seus. Meu Deus e meu Pai, visita agora, neste momento glorioso de oração, meu Deus, a vida de pessoas, meu Deus, que estão nessa corrente de oração, clamando pela vida de um membro da sua família. Porque eu creio e peço em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Meu Deus e Pai, eu quero apresentar a Ti agora, em oração, a vida, meu Deus, da Tua serva, a Maria de Lourdes Gonçalves. Meu Deus e meu Pai, toma em Tuas mãos a vida dela. Pai, neste momento, as suas filhas, a Isaete, ó Deus, a Ivanete, a Marionete, o Devanir. Meu Deus, toma em Tuas mãos o seu genro, o Márcio. Toma em Tuas mãos, meu Deus e meu Pai. Pois sabemos que o Senhor é poderoso para tocar, é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Paulo disse isso em Efésios capítulo 3, versículo 20. Meu Senhor e meu Pai, a sua palavra nos traz esperança, meu Deus, que os anjos do Senhor são ministros que trabalham em seu favor. E quando o Senhor dá ordem, meu Deus, eles obedecem. Então, Pai, eu te peço que o Senhor visita agora a irmã, meu Deus, e a minha ovelha, Maria de Lourdes Gonçalves. Meu soberano e altíssimo Deus, toma em Tuas mãos, pois Tu és Deus, Tu és poderoso. Pai, nos ensina a cada dia mais buscar a Tua graça. Como o Senhor disse para Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, meu Deus, no versículo de número 7, 8, 9, o Senhor, meu Pai querido, revelou para ele qual era a sua vontade e disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, precisamos da sua graça. Precisamos, meu Deus, pois o que seria de nós se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas? Pai, visita neste momento a cada um, Senhor. Meu Deus, pois aqueles que acreditam, meu Deus, no poder da oração, ó Pai, enviaram os seus pedidos, meu Deus, que estão aqui na palma das minhas mãos. E eu me lembro, meu Pai, que o Senhor chegou para Maria e chegou para Marta
quando Lázaro, meu Deus, estava morto. Meu pai, ele só fez uma pergunta: crê tu nisto? Em João capítulo 11, versículo de número 26 em diante. Senhor, eu sei que não é fácil, mas também eu sei que tu és Deus acima de todas as coisas. Pai, eu levanto ao céu agora, meu Deus, ó Pai, essas folhas, com esses nomes, com esses pedidos. Meu Deus, tem pessoas que estão, meu Pai, nas drogas, no alcoolismo, no tabagismo. Meu Deus, tem pessoas que estão, meu Pai, trancafiada, meu Pai, em um presídio. Meu Deus, pessoas que estão presas espiritualmente falando, pessoas que estão acorrentadas, meu Deus, que só o Senhor tem poder para libertá-las. Meu Senhor e meu Pai, tome em tuas mãos neste momento glorioso de oração. Peço que o Senhor Todo-Poderoso visita, meu Deus, ó Pai, agora essa família que precisa de um agir, um mover do Senhor. Pai, eu entrego esse momento glorioso de oração nas tuas mãos. E crendo, meu Deus, que cada nome, a cada pedido que aqui está, eu creio que agindo o Senhor, quem impedirá? Receba esta oração e traz a paz em cada coração. E assim eu profetizo, Pai, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ouvintes, aqui está o livro. Para a glória de Deus, com vários nomes, inclusive o seu ou de alguém que você enviou. E aqui está. Pastor, mas o nome já está aí? Primeiramente, ele entra aqui nessas folhas. Ele entra aqui, ó. Porque aqui eu vou apresentando, junto com o livro. Depois, a minha esposa coloca os nomes aqui no livro e eu intercedo ao Senhor nosso Deus. Mas os pedidos estão aqui, na palma das minhas mãos. Eu quero chamar a sua atenção. Não se desespere. Confie em Deus. Descansa nele. Ainda que a circunstância diz não. E esta noite, eu quero dizer a você, há um Deus que tudo pode, que tudo faz. Mas nunca esqueça, como Jesus disse, que não seja feito a minha vontade, mas sim, Pai, seja feito a tua vontade. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, são 21 horas com mais 56 minutos. Os irmãos que me enviaram os 3 pedidos que eu falei, os pedidos estão aqui, os 3 pedidos estão aqui. Então, ou seja, se você me enviar pedido amanhã e pedido domingo, só vou mandar imprimir na segunda-feira. Então, fica à vontade, que eu vou estar aqui em oração no nome do Senhor Jesus. Amém?
Amanhã, se Deus permitir, nós temos uma visita, eu e minha esposa, na cidade de Bauru, tá? E no domingo, se Deus permitir, às 2 horas, com mais 40 minutos, com mais 30 minutos, estaremos na cidade de Bauru, no bairro chamado Ferradura Mirim, para fazer o culto ao ar livre para a glória de Deus. E eu conto com as suas orações e intercessões nesse projeto Metamorfose, transformando vidas, no nome do Senhor Jesus. Pega o seu copo com água. O meu já está aqui. E neste momento, eu peço a você para pegar o seu copo com água. Materializa a sua fé. E através da fé materializada, nós vamos apresentar ao Senhor nosso Deus e crer somente. Querido Deus, em o nome do Senhor Jesus, aqui estou eu fazendo a segunda parte dessa campanha. A primeira eu fiz hoje pela manhã dentro do Vale da Oração, apresentando, meu Deus, a cada vida, a cada pedido no seu altar. E agora, meu Pai, nós estamos agora finalizando, consagrando a água, crendo que em nome do Senhor Jesus, segundo a tua vontade, milagres podem acontecer. Eu falo podem, meu Deus, porque são duas ações, a sua vontade e a fé. Oro em o nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dobra a sua atenção, são 21 horas com mais 59 minutos. Amanhã, sábado, 7 horas da manhã, com a permissão do Pai, estarei dentro do vale, apresentando os seus pedidos no altar do Senhor. E à noite, às 20 horas com mais 50 minutos, estaremos aqui no quarto elo da campanha para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vocês sabem que eu tenho que falar porque eu preciso. Igual amanhã. Amanhã nós temos uma visita, depois nós temos o culto ao ar livre, então eu preciso da sua ajuda. E eu bato nessa tecla, graças ao Senhor, que já 3 pessoas que são fiéis ao ministério que Deus me confiou, já enviaram os seus compromissos através da sua fidelidade. Então, você que fez um compromisso com o Senhor, com o ministério que Deus me confiou, como dizimista, como ofertante ou como mantenedor, não deixe de enviar a sua contribuição. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua contribuição. Para domingo mesmo, irmãos, nós tiramos do nosso bolso, do caixa, para colocar combustível. E são 120 quilômetros, sem contar o que eu rodo lá dentro da cidade de Bauru, da onde eu moro, na cidade de Bauru, de ida e volta. Então, eu preciso da sua ajuda. Após o culto, eu e minha esposa saímos para lanchar, e eu só chego em casa por volta de 5h30, 7, 6 horas, 6h30, para descansar e para fazer lá a live depois. Então eu preciso da sua ajuda. Se o Espírito do Senhor tocar no seu coração, faz um Pix. O valor que Deus tocar no seu coração. Tem aí o número da Caixa Econômica Federal, com meu amigo Dinésio, mais uma vez está nos auxiliando. Entra aí, fala, eu vou enviar um Pix para ajudar nesta obra. Eu vou semear nesse reino, porque eu creio que esse reino tem dado fruto, esse ministério tem dado fruto. Então eu conto com a sua ajuda. Se Deus tocou no seu coração através do Espírito Santo, não importa o valor. Se você fez um voto com Deus, cumpra o voto.
que você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Então, eu aguardo a sua contribuição para nos ajudar nesse ministério que Deus nos confiou. Eu estou com alguns projetos e eu tenho certeza que Deus vai nos honrar, porque Ele sabe a transparência e a sinceridade desse trabalho para a glória do nome dEle. Então eu conto com a sua ajuda em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero finalizar com a bênção apostólica. Eu quero que você anota aí em suas orações, ore pela vida da minha ovelha Maria de Lourdes Gonçalves. Tá? É minha ovelha de 84 anos. Estamos de oração pela vida dela. Ela se encontra hospitalizada e eu preciso que você me ajude em oração pela vida dela. É um ajudando ao outro. Tá? A Bíblia nos afirma que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Então, é neste momento que nós temos que estar orando, ajudando uns aos outros. Tá? Em Romanos, capítulo de número 13, capítulo 12, versículo 13, confessai as vossas necessidades com os santos. Então, é neste momento. Enquanto você está intercedendo por alguém, alguém está intercedendo por você. Em nome de Jesus. Tá? Então, não precisa agradecer, irmã Ivonete, nós estamos aqui, né? Irmã Isaete, nós estamos aqui para auxiliar, ajudar, e o que puder fazer, nós estamos aqui. Eu sei que é um momento muito delicado, mas é nesse momento que a senhora vai ter um pastor, vai ter pessoas que a senhora sabe com quem pode contar. Amém? Vamos agora agradecer ao Senhor e lembra o que eu disse no começo da live. Não questiona. Por quê? Por que não? Pai, seja feita a tua vontade. Passa de mim esse cálice, sem quer que eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade. E Ele vai te dar graça, e Ele vai te dar força, e Ele vai te dar sabedoria. Busque em Cristo, que Ele é a solução para os seus problemas. Encurva a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com a sua mão. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu sábado, dia 6 de julho, venha ser um sábado de paz, livramentos, conquista, vitórias e realizações em um nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Eu quero que você, antes de dormir, tu vai lá no Salmo de número 125 e leia com atenção. Salmo 125. Leia, porque eu tenho convicção que o Espírito do Senhor vai falar com você. Finalizando, eu agradeço a cada um de vocês. Nos ajude. Não deixa esse ministério parar e nem o trabalho evangelístico. O culto ao ar livre. Você que é dizimista, ofertante ou mantenedor, não deixe de enviar a sua contribuição. Eu preciso da sua ajuda. Amém? Até amanhã, querendo Deus, no nome de Jesus. Obrigado, meu amigo Dinésio, pelo apoio e Deus abençoe a cada um dos irmãos e das irmãs em nome de Jesus. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Medita na letra deste louvor.
Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração.